Graça e paz, amados. Bom é estarmos aqui mais uma vez para juntos continuarmos estudando a palavra de Deus, subordinada a esse tema tão importante, família, o nosso maior patrimônio. Antes de começar a ministração desta noite, todos pegaram esse folder aqui, ó, SOS Casamento Curado. Quem pegou aí, levante a mão, por favor. Muito bem, deixa eu explicar. Se você não pegou, depois você pode pegar lá com o meu pessoal. Nós temos em Bragança Paulista, onde eu moro, uma clínica de restauração de casamentos. É uma casa de recuperação de casamentos. Uma vez por mês, nós recebemos 35 casais em crise, se separando, com o casamento na UTI conjugal, e os 35 casais ficam conosco. Eu fico com eles 4 dias, quinta, sexta, sábado e domingo. Desde a inauguração da nossa casa, nós já atendemos 1.438 casais. 70% estão restaurados, curados, e alguns trabalhando conosco. Pastor, o que acontece lá? Por exemplo, é comum os casais chegarem lá separados, 3 meses separados, 8 meses separados, 8 anos separados, e o último foi 20 anos separados. Lá é uma terra de milagres. Lá acontece coisas que eu, que estou sempre lá, fico chocado. Outro dia um pastor me disse assim: Josué, o que vocês fazem lá? Porque eu lutei 6 anos com um casal. Quando as minhas forças se esgotaram e para mim já não tinha mais jeito, eu disse assim, ó, vai lá para aquela casa do Josué lá para ver se resolve. O casal foi. O casal ficou conosco 4 dias e voltou para a igreja completamente liberto. E hoje é líder de casais na igreja. Hoje cuida do ministério de famílias da igreja. Não é que lá nós estamos fazendo diferente o que se faz em muitos lugares. Eu acredito em uma unção específica. Eu acredito em um chamado específico. Lá nós estamos cumprindo um propósito dentro de um chamado específico, debaixo de uma unção específica. Por isso que os milagres acontecem lá de uma forma inexplicável. Interessante que esses dias um filho mandou o pai para lá. Só que o pai tinha um problema no casamento porque ele era alcoólatra. E o pai já tinha assim, quase 70 anos de idade. E aí chegou lá, e eu disse, deixa o velhinho aí, vamos tratar esse casal também. Sabe o que aconteceu? No final do tratamento, o velhinho estava liberto. Nunca mais bebeu. E no próximo SOS agora, eles vão lá dar o testemunho. Interessante. Então, se você precisa, se inscreva. Se você conhece alguém que precisa, se inscreva. Se você é advogado, leva uns 30 desse aqui, ó, lá no seu escritório. Todo casal que chegar lá para se divorciar, diz assim, ó, eu faço o seu divórcio, mas primeiro você vai lá nessa casa, lá. Entendeu? Vai lá. Quando você voltar, a gente conversa. Na maioria das vezes, não se divorcia. Na maioria das vezes, não se divorcia. Então, guarda, leva para casa. Se você conhece alguém que precisa, então manda para lá, porque lá realmente é terra de milagres. E lá só chega assim, cada caso que a gente recebe lá, que um dia eu estava atendendo um casal e eu disse, meu Deus, será que tem jeito para esse casal? Não é? Mas a gente vê Deus no final fazendo coisas extraordinárias. Às vezes quando tem casal que foge, vai embora. Agora não foge mais porque a gente tranca tudo agora. Agora a gente tranca
Não pode fugir, agora a gente tranca lá a casa, não é? Uma vez um casalzinho fugiu e a gente procura o casal, cadê esse casal? E ele fugiu mesmo, mas nós não desistimos dos casais. 3 meses depois a gente conseguiu fazer com que eles voltassem. Aí eles voltaram, quando o marido deu o testemunho da restauração, ele disse: desta vez eu vim por livre e espontânea vontade, aquela vez eu fugi porque ela me trouxe obrigado. Ela me trouxe obrigado. Abra a sua Bíblia, e abra a sua Bíblia em Efésios capítulo de número 4, aos Efésios capítulo de número 4. Palavra do Senhor, no capítulo 4, no verso de número 2, diz assim, ó: com toda a humildade, deixa eu ler aqui no telão para não confundir as versões aqui. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Verso 3: façam todo esforço, repete comigo, façam todo esforço, diga todo esforço. Significa dizer que não é fácil, não é fácil. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quantos podem dizer amém? Agora veja o que está escrito no verso de número 25. Verso 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Agora veja o que está no verso de número 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Acerte isso antes de ir para a cama dormir. Verso 27. E não deem lugar ao diabo. E não deem lugar ao diabo. Verso 29. 29 agora. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Repete comigo: para que conceda graça aos que a ouvem. Deixa eu só procurar aqui o que eu abri aqui, eu abri aqui um arquivo errado. Só um momentinho, queridos. Vamos continuar. Verso de número 29, agora 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. 31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Cada filho uma missão, cada filho uma promessa, cada filho uma flecha, cada filho uma ovelha. A família é a oficina onde se modela o caráter do indivíduo. A família é o ponto de partida de todos os outros relacionamentos. A família é a primeira escola que todos nós frequentamos. É na família que os filhos aprendem lições que têm a ver com moral, que têm a ver com ética, que têm a ver com civilidade. E nada é mais determinante para o sucesso dessa escola do que a forma como se pratica a arte da comunicação. A forma como se pratica a arte da comunicação. Nenhum pai será bem-sucedido no seu papel de pai se não souber se comunicar com inteligência.
Nenhuma mãe será bem-sucedida no seu papel se não souber praticar a arte da comunicação não agressiva, não violenta. Nenhuma família consegue conviver sem praticar a arte da comunicação inteligente, a arte da comunicação construtiva. Eu começo afirmando que nada é possível sem comunicação. Coloca aí, por favor, no telão, o texto de João, capítulo 1. Eu quero fazer uma aplicação desse texto sem pensar hermeneuticamente. Eu quero apenas fazer uma aplicação da ideia que eu quero passar quando se fala de comunicação. Nada é possível sem comunicação. Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 1 a 4. Preste atenção. No princípio era aquele que é a palavra. Palavras servem para expressar pensamentos. Comunicação. Ele estava com Deus e era Deus. Continua, por favor. Ele estava com Deus no princípio. Próximo. Todas as coisas. Quantas coisas? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? A palavra, o verbo. Nada é possível sem comunicação. Então preste atenção, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ele quem? Aquele que era a palavra. Próximo verso. Nele estava a vida. Nele estava o quê? Diga, vida. O que é que caracteriza a morte? Ou seja, quando é que a gente sabe que uma pessoa morreu? Quando ela silencia para sempre. Ou seja, uma das evidências de que uma pessoa está morta é que ela não se comunica mais. Ela não fala, ela não ouve, porque não ouve, não compreende, ela está morta. Nele estava a vida, ou seja, aonde há vida, há comunicação. Aonde há vida, há expressão de pensamentos. Aonde há vida, então há comunicação. Não só vida, nele estava a vida. Nele quem? A palavra. E esta era a luz dos homens. Diga, luz. Separa a palavra diálogo. Fica assim, ó. Dia, luz. Dia, tracinho, logo, verbo, palavra. Interessante. Dia, luz, claridade. Logo, palavra. Quando você está em casa à noite, que acaba a energia elétrica, todas as luzes se apagam e o ambiente fica mergulhado na escuridão. Pergunto, a gente caminha com liberdade, sim ou não? A gente anda com segurança, se movimenta com segurança, sim ou não? Quando acaba o diálogo, não há luz. E aí, quando não há diálogo, ninguém caminha com segurança. Ninguém caminha com liberdade. Veja como é importante você entender isso. Não só isso, número 2, sem comunicação não há transformação. Sem comunicação não há transformação. Se não preste atenção no Evangelho segundo João, capítulo 2. Jesus
faz o seu primeiro milagre público em uma festa de casamento, transformando água em vinho. Agora preste atenção que todo o processo de transformação da água em vinho passou pelo sistema de comunicação. Maria fala com Jesus. Jesus ouve, compreende e responde. Maria fala com os serventes. Os serventes ouvem, compreendem e respondem. Os serventes falam com o mestre-sala. O mestre-sala ouve, compreende e responde. Então, e o mestre-sala fala com o noivo. Percebe? Todo o processo do milagre de transformação passou pelo sistema de comunicação. O que significa dizer que se não houver comunicação, não há transformação, mas sim deformação. Quais são, o que a boa comunicação produz? 4 coisas: integração, conhecimento, desenvolvimento e revelação. Repete comigo: integração, conhecimento, desenvolvimento e revelação. É o que a boa comunicação produz. Em terceiro lugar, a comunicação é essencial na construção. A comunicação é essencial na construção. Casamento não vem pronto, se constrói. Família não vem pronta, se constrói. Filho não vem pronto, se constrói. E é decisivo no processo de construção a comunicação. Dá uma olhadinha em Gênesis capítulo 11, versos 6 a 8. Gênesis 6 a 8. Veja como esse princípio está muito claro aí, quando a Bíblia fala da Torre de Babel. Quem já ouviu falar da Torre de Babel? Um projeto que não estava alinhado com o coração de Deus. Um projeto que não estava acontecendo para a glória de Deus. E olha o texto que diz, e disse o Senhor: eles são um só povo. Diga unidade. Mais forte, unidade. Eles são um só povo e falam uma só língua. Diga, comunicação perfeita. Então, primeiro, Deus está dizendo, há uma unidade e há uma comunicação perfeita. Qual é a força disso? Olha lá. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Deus está dizendo que quando há unidade de propósito e quando há comunicação efetiva, é possível fazer coisas inacreditáveis para o bem como para o mal. Vamos ver como é que Deus resolve isso. Próximo texto. Venham, Pai, Filho e Espírito Santo, desçamos e confundamos a língua que falam. Ou seja, para parar esse processo de construção, vamos mexer no sistema de comunicação deles. Para parar o processo de construção, vamos mexer no sistema de comunicação deles, para que não entendam mais uns aos outros. Vocês se lembram que eu disse que briguei com a minha esposa no carro? E eu disse que parece que o capeta estava no meio? Porque eu falava A e ela entendia B. Nesse caso aqui não era o capeta não. Isso aqui era Deus que estava no meio mesmo.
Porque Deus quis fazer com que eles parassem com um projeto que não estava sendo feito para a glória do nome dele e não estava alinhado com os propósitos de Deus. Então Deus mexe no sistema de comunicação. Ei, agora não é só Deus que usa essa tática, essa forma, o diabo usa também. Quando o diabo quer parar a sua construção do seu projeto de vida, seja conjugal, seja familiar, seja em qualquer área, ele também vai mexer no seu sistema de comunicação. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Próximo. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir. Repete comigo, e pararam de construir. Por que pararam de construir? Porque o sistema de comunicação não funcionou mais. Veja como é importante você estudar sobre isso. Veja como é necessário você estudar sobre isso. Agora, eu gostaria de pensar um pouco com vocês hoje sobre comunicação e inteligência emocional. Comunicação e inteligência emocional. O texto que eu li, Paulo está falando de inteligência emocional. Olha o que disse Goleman, professor da Universidade de Harvard, e a maior autoridade no mundo quando se trata de inteligência emocional. Pastor, foi ele quem criou isso? Não. Ele apenas popularizou, sistematizou essa ideia na década de 90. Mas isso já está na Bíblia desde Gênesis. Está na Bíblia desde Provérbios, escrito por Salomão. Goleman fez uma ampla pesquisa que usam até hoje. E ele diz o seguinte: 80% do seu sucesso em qualquer área depende de como você lida com as suas emoções. E 20% depende do seu coeficiente intelectual. Então preste atenção nisso. 80% do seu sucesso em qualquer área da vida depende de como você lida com as suas emoções. Agora preste atenção, por favor. Eu até marquei aqui e trouxe para vocês. O estudo mostra que se nós melhorarmos nossa inteligência emocional, isso pode prevenir. Antes de falar sobre o que previne, olha como Jesus sabia muito bem disso. Como é que ele começa o Sermão da Montanha? Ele começa assim, ó: bem-aventurados os humildes. Na sequência, depois, ele diz assim: quer ser feliz? Quer ter saúde? Quer ser abençoado? Seja manso. O que é mansidão? É autocontrole. E o que é autocontrole? É o segundo pilar da inteligência emocional. Quando Paulo nos convida a um autoexame, por exemplo, ele está falando de autoconsciência. E autoconsciência é o primeiro pilar da inteligência emocional. Porque são 6 os pilares da inteligência emocional. Se você está escrevendo, escreva aí: autoconhecimento, autocontrole, empatia, inteligência social, automotivação e capacidade de perdoar. Guardaram? Então eu vou repetir mais devagar. Autoconhecimento, autocontrole, empatia, inteligência social, automotivação e capacidade
de perdoar. Tudo isso é sabedoria milenar e está na Bíblia. Agora, o que você previne quando você treina para ser manso? Isso é um treinamento. É interessante como está tudo na Bíblia. Paulo disse assim, lá em Filipenses: tenha a forma de pensar de Jesus. Paulo disse assim, pense como Jesus. Por quê? Porque se eu penso como Jesus, logo eu sinto como Jesus. E se eu sinto como Jesus, logo eu me comporto como Jesus. E se eu me comporto como Jesus, logo eu tenho os mesmos resultados que Jesus teve. Percebe? Então é pensar como Jesus, para sentir como Jesus, para se comportar como Jesus e para ter os mesmos resultados que Jesus teve. Então, é uma questão de mentalidade. Se eu mudo a minha forma de pensar, consequentemente eu mudo a minha forma de sentir. E se eu mudo a minha forma de sentir, eu mudo o meu comportamento. E se eu mudo o meu comportamento, eu mudo os meus resultados. Agora, preste atenção. Por que Jesus disse: quer ser feliz? Seja manso. Quer ser saudável? Seja manso. Olha só o que as pesquisas dizem. Que quem aprende a lidar com as suas emoções se previne da depressão. O que é depressão? Excesso de passado. Previne ansiedade. O que é ansiedade? Excesso de futuro. Previne de fobias. Medo. Medo doentio, medo patológico. Não estou falando de medo como parte do mecanismo de defesa. O medo é necessário. O medo é importante. O medo tem um papel preponderante como mecanismo de defesa. Mas eu não estou falando desse tipo de medo. Eu estou falando de um medo irracional e exagerado. Esse tipo de medo é uma crença em uma mentira. E é interessante que quando você sabe lidar com as suas emoções, você também se previne desse tipo de medo. Quarto lugar, você se previne do toque. As desordens de comportamento compulsivo, você se previne do estresse pós-traumático. Se depressão é excesso de passado, se ansiedade é excesso de futuro, estresse é excesso de presente. É o ativismo crônico. Sexto, previne você dos transtornos alimentares e também, por último, de vícios como álcool e também como pornografia. Preste atenção, como é importante você entender o que Jesus disse e o que Paulo disse também. Paulo disse: esforçando-vos. E ele diz: com toda humildade, paciência, longanimidade, suportando-vos aos outros em amor. Agora, o que acontece com esse tipo de gente que pratica o que Paulo, o que Jesus e o que em Provérbios lemos? Primeiro, a pessoa passa a pensar de forma mais clara. Quem ganha o jogo
nem sempre é quem joga melhor, mas quem tem mais equilíbrio emocional, excelência emocional, autocontrole emocional. A maior prova disso é que o Neymar é tão craque quanto o Messi e talvez mais habilidoso do que o Cristiano Ronaldo. O que falta para o Neymar? Inteligência emocional, excelência emocional. Hoje as grandes empresas já não avaliam como avaliavam no passado o QI de uma pessoa, priorizando, colocando aqui. Hoje, as empresas estão avaliando o QE, o coeficiente emocional, a inteligência social, o nível de mansidão. Está avaliando qual é a competência social desse indivíduo, porque não adianta ser um médico competente tecnicamente se socialmente é um analfabeto. Não adianta ser um engenheiro inteligentíssimo, tecnicamente o melhor, mas emocionalmente analfabeto, incompetente, não tem excelência emocional e nem inteligência emocional. Esse é o problema de muitos pais, esse é o problema de muitas mães, esse é o problema da maioria dos filhos que dão trabalho em casa, na escola, na igreja. Pastor, isso está na Bíblia? Presta atenção. Caim matou Abel. Qual foi a causa motivadora? Inveja. Inveja é o quê? Falta de competência emocional. Moisés tinha nas mãos o primeiro texto que o próprio Deus escreveu em tábuas de pedra. Ele tinha nas mãos aquilo que não dá para você avaliar em termos de preço. Quanto vale 2 tábuas de pedras, as únicas escritas pelo próprio Deus, os 10 mandamentos? Quanto vale isso? Tem preço, sim ou não? Ok, ele desce com aquilo nas mãos, e quando ele vê o povo se rebelando, liderado pelo seu próprio irmão, ele fica tão irado, que ele perde o controle, e ele quebra o que Deus escreveu. Pss, olha para cá. Será que você não está quebrando a sua esposa por falta de competência emocional? Será que você não está quebrando o teu marido com palavras por falta de competência emocional? Será que você não está quebrando seus filhos com estupidez, grosseria, ignorância, insensibilidade? Tudo isso tem a ver com falta de competência, equilíbrio emocional, falta de autocontrole, de mansidão. Irai-vos e não pequeis. Não deis lugar ao diabo, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Presta atenção. Vamos continuar. Saul perseguiu Davi por anos, tentou matar Davi. Qual a causa motivadora? Ciúmes. O que é ciúmes, se não falta de competência emocional, excelência emocional, autocontrole emocional? Vocês sabiam que Moisés não entrou na terra prometida? Não era para bater na rocha, era para
tocar na rocha, mas por falta de habilidade emocional, de autocontrole emocional, ele bate na rocha. E a rocha representava Cristo. Isso é sério. Herodias, mulher de Herodes. A filha vem e diz: Herodes disse que eu posso pedir qualquer coisa. Ele se encantou em vê-la dançando. E ele chama a menina e diz: pede o que você quiser, ainda que seja metade do meu reino, e eu te dou. Ela foi perguntar para a mãe, e a mãe estava ressentida contra João Batista. E o que ela pede? A cabeça de João Batista. Ei, quando falta equilíbrio emocional, nós podemos calar uma voz profética para sempre. Ela pede a cabeça de João Batista numa bandeja. Por não saber lidar com o seu ressentimento, com a sua incompetência, ou seja, ela foi incompetente emocionalmente. Os prejuízos quando falta autocontrole são incontáveis. Mas quando você tem autocontrole emocional, quando o Espírito Santo produz na sua vida essa virtude do seu fruto, chamado mansidão, primeiro, você pensa de forma mais criativa, se comunica de forma mais eficaz, você aumenta a unidade no ambiente de grupo, diminui declarações polarizadas, promove vida mais feliz, você faz isso sem comprometer ou sacrificar a verdade. Quer ser feliz? Diz Jesus. Seja manso. E mansidão é ter as rédeas das emoções sob controle. E aí eu vou ensinar para você uma técnica que eu uso bem simples. Bem simples. Guarde aqui, ó, olhem todos para cá, por favor. Aqui você tem o estímulo, diga estímulo. Aqui você tem a resposta, diga resposta. E entre o estímulo e a resposta, você tem um espaço, diga espaço. Então presta atenção, entre o estímulo e a resposta, você tem um espaço. E nesse espaço mora sua alegria ou tristeza, sua felicidade ou infelicidade, a bênção ou a maldição, a paz ou a guerra. Nesse espaço aqui entre o estímulo e a resposta. O que você tem que fazer para que dentro desse espaço você usufrua de bênção e não de maldição, de paz e não de conflitos intermináveis? Para você entender melhor, quando eu falo de estímulo, nós somos estimulados quase toda hora a dar uma resposta. Por exemplo, eu estava no avião, e eu sempre que entro no avião pela manhã, ou depois do almoço, eu durmo. Aí eu entrei e dormi, sentei e dormi. A aeromoça pegou assim aquela garrafa de Guaraná, e acho que ela chacoalhou muito, e quando ela abriu, aquilo explodiu. E quando explodiu, só caiu em mim. Eu acordei assim, está chovendo no avião, está chovendo no avião, está chovendo no avião. Numa hora dessa, o que você faz, irmão? Você foi estimulado e você tem que dar uma resposta. Eu estava no restaurante com uma roupa nova. O cara veio me servir batata caramelada. Eu gosto muito. Tropeça e derruba todo o caldo doce na minha roupa nova. E ele ficava assim, pelo amor de Deus, não fala para o meu chefe, porque eu estou começando agora, não fala para o meu chefe. O que você faria no meu lugar, irmão? Eu chego para minha esposa e digo assim, querida,
olha para mim, qual é o aeroporto e o horário do voo? Ela disse, é 9 horas em Viracopos. Eu disse, ok, vamos sair de casa 6h30, que eu moro longe do aeroporto. Aí quando eu chego no aeroporto, eu pergunto para ela, eu digo para ela, dá uma olhadinha aí para confirmar então a empresa e tal. Quando ela olha, olha o estímulo, gente. Quando ela olha, Jô, não é esse aeroporto. É Guarulhos. Perdemos o voo. Talvez não tenha outro. O que você faz nessa hora, irmão? O que você faz nessa hora, irmão? Olha aqui, ó. Diga estímulo. Resposta. Outra vez, estímulo. Resposta. Você cria aqui nesse espaço uma tecla chamada pausa. Qual é o nome da tecla? Pausa. Não. A tecla é assim, ó. Pausa. Qual é o nome da tecla? Pausa. Mais forte, vamos lá. Qual é o nome da tecla? Pausa. Então, entre o estímulo e a resposta, você cria uma tecla chamada pausa. Aí você aperta assim a tecla chamada pausa, e o garçom está ali do lado. Aí você conta até 10 orando. Entendeu? 1. Me segura, Jesus. 2. Converte esse rapaz, Jesus. 3. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. 4. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. 5. E se um dia eu estiver pregando na igreja, esse cara estiver lá me ouvindo. 6. Eu carrego um nome que é maior do que o meu. E esse nome não pode ser envergonhado, que é o nome de Jesus. Aí você mantém o seu burrinho emocional desativado. Irai-vos. Eu vou falar. Irai-vos e não pequeis. A Bíblia não está dizendo para você negar que por dentro você está fervendo, não é isso. Paulo reconhece que nós somos seres emocionais. O que a Bíblia está falando é como você deve lidar com as suas próprias emoções. Porque eu não sou governado pelo que sinto, eu sou governado por princípios, pô. Aqui dentro, ó, pode estar pegando fogo, mas é pensamento, sentimento, comportamento e resultados. Agora presta atenção, a minha esposa chega e diz, vou falar, irmão, a minha esposa chega e diz assim, não é esse aeroporto, Jô. Aí eu apertei a tecla chamada com força assim, ó. Quem não erra? 2, o amor é paciente. 3, o amor não se exaspera. 4, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. 5, felizes são os mansos.
Percebe? 6, perdoando-vos uns aos outros, como Jesus, Cristo, ou como Deus em Cristo vos perdoou. Nessas alturas, você está beijando a mulher. Esse é um exercício que eu faço sempre. Nenhuma comunicação é efetiva se você não tiver autocontrole emocional. Se não, presta atenção. O que falar? Diga, o que falar? Por que falar? Onde falar? Como falar? Então, conteúdo, o que falar? Por que falar? Propósito. Onde falar? Lugar. Onde falar? Como falar? Presta atenção. Se você não tiver autocontrole emocional, você fala o certo, na hora errada, no lugar errado e da forma errada. Eu vou repetir. Se você não tiver autocontrole emocional, você fala o certo, na hora errada, da forma errada, no lugar errado, na hora errada, e aí você não entende, porque o inferno vai se instalando na sua casa. Aí você não entende, meu Deus, que confusão é essa? Que bagunça é essa? Não tem paz nessa casa. Sabe por quê? Porque falta autocontrole emocional para fazer essas perguntinhas básicas. O que falar? Faz sentido esse conteúdo? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, que vem de torpedo, que explode, que implode. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquilo que for bom, para edificar, para construir, para levantar, para abençoar, e que transmita graça. Às vezes eu estou aqui, almoçando com a minha esposa, e vem aqui assim, vem aqui assim o assunto para abordar naquela hora, e aí eu faço uma pergunta para mim mesmo: por que falar? Vai abençoar? Vai edificar? Vai cooperar? Vai contribuir? Não! Faz assim, engole, vai no banheiro e faz xixi, para não tocar mais nisso, pô. Não, eu preciso falar. Não, eu preciso falar, é necessário falar, é importante falar. Aí se faz uma segunda pergunta: é a melhor hora? Eu chego em casa, tem um corredor assim, a nossa casa é um pouco grande, aí tem um corredor assim, e os quartos ficam nesse corredor. Aí no último quarto lá fica o quarto do meu filho, o Pedro, que os outros casaram, o Pedro está lá ainda. Aí, mas está vazia a casa. Não, a gente adotou vários lá. Tem um cemitério que mora lá, tem uma outra menina que mora lá também. A gente vai adotando filhos, não é? E a casa sempre está cheia. Aí o Pedro fica no último quarto. Aí eu estou indo lá no quarto dele, porque eu queria dar uma correção nele, que ele precisava de um sermão. E aí eu vou assim com o sermão ensaiado. Aí eu vou lá e tal. Quando eu chego no quarto, ele sai com a guitarra, que ele é músico, ele sai com a guitarra assim: pai, olha a guitarra que eu ganhei de presente da mãe. E todo feliz, agora eu vou tirar um som na igreja que vale a pena e tal. E feliz da vida. Aí eu pensei: não é a melhor hora. O que eu tinha para falar era necessário, mas não era o momento. Eu guardei o sermão, celebrei com ele. Que legal, filho. Tira um som aí para me ver. E tal. Sua mãe te ama mesmo, hein? Que presentão e tal. Aí, 2 dias depois, eu ia para o aeroporto.
Pedrão, me leva no aeroporto. Ele gosta de dirigir meu carro. Me leva no aeroporto. Claro, pai. 6:50, estou de pé. 1h30 de discipulado. Vem me buscar, hein? Mais 1h30 de discipulado. Todo pai precisa ser intencional com seus filhos, mas é na hora certa. Nenhum pai tem direito de expor o seu filho à vergonha publicamente. Nenhuma mãe tem o direito de expor sua filha à vergonha publicamente. Então, primeiro, por que falar? É necessário. Agora, quando falar? É interessante que às vezes, por exemplo, eu cheguei de viagem. Deixa eu contar uma intimidade minha e da minha esposa aqui. Eu cheguei de viagem, e quando a gente chega de viagem, 3, 4 dias, a gente quer namorar. As irmãs querem ver os netos, ou então quer ver os filhos. Os homens querem ver a mãe. Quer ver a esposa, não é verdade? Aí eu cheguei em casa, e aí lanchamos e tal, e à noite nós estamos entrando no lugar que o avivamento ia acontecer. E a minha esposa diz assim para mim: Jô, você não sabe quem foi assaltada. Eu olhei para ela, que romântico. Isso é broxante, gente. Dependendo da conversa. Aí eu disse assim: eu estou com uma saudade de você, meu amor. Aí ela caiu em si e disse, aí mudou de assunto e tal, e eu fiz que não entendi. No outro dia no café ela disse: onde é que eu estava com a cabeça? Ela queria compartilhar comigo algo que marcou a notícia lá da irmã dela, mas era o melhor lugar, sim ou não? Era a melhor hora, sim ou não? Agora presta atenção: o que falar, por que falar, quando falar, como falar. O tom muda o sentido de uma frase. Uma coisa é a esposa chamar o cara lá atrás e dizer assim, ó, chupa essa balinha que você está com um pouquinho de mau hálito. Outra coisa é no meio de todo mundo. Que bafo de onça é esse, rapaz? Parece que não escova o dente há 3 dias. Uma coisa é você falar assim, ó, pega a garrafa térmica, coloca o café de 3 dias no copo. Nem para fazer café você presta nessa casa, hein? Com certeza isso vai dar confusão. Isso vai dar problema. Outra coisa é você chegar carinhosamente dizendo assim: meu amor, um cafezinho fresco ia bem agora, não ia? Pode vir o café, o leite, o pão, a margarina, o presunto, o queijo e um beijo ainda. O grande problema é que falta muitas vezes em nós habilidade emocional. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Olhem todos para cá, eu estou terminando. Toda pessoa mal-humorada cronicamente se torna tóxica. Vou repetir. Toda pessoa mal-humorada cronicamente se torna tóxica. E aí vai ficando insuportável. Eu estava falando com os queridos que almoçaram comigo hoje sobre um texto. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios capítulo 13, por favor. E eu vou terminar contando um testemunho pessoal. 1 Coríntios 13, verso 11. Quando eu era menino,
Eu falava como menino. Diga, falava como menino. Sentia como menino. Discorria como menino. Há anos atrás eu era insuportável. Há anos atrás eu era intragável. Há anos atrás eu fazia a minha esposa passar vergonha publicamente. Há anos atrás eu já acordava mal-humorado. Há anos atrás eu era um menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Eu era chato, gente. Eu era chato no restaurante. Eu era chato na fila. Eu era chato no hotel. Eu brigava com uma facilidade. E no trânsito, gente. Eu não morri porque Deus me guardou. Eu lembro uma vez que eu estava indo assim, o cara me fechou. Sabe o que eu fiz? Numa autoestrada. Sabe o que eu fiz? Eu parei no meio da autoestrada, numa Dutra, numa Fernão Dias, uma BR. Eu parei no meio. E o caminhão passou assim, ó. Falei, hoje eu fico pensando, esse cara tinha um revólver. Eu era insuportável. Mas é interessante que a Bíblia é martelo. A Bíblia é fogo. A Bíblia é água. A Bíblia é espada. E ninguém que vai se expondo à palavra consegue continuar a ser o mesmo. Ninguém. Presta atenção. Quem aqui se considera uma pessoa chata? Levante a mão assim, por favor. Chato. Pastor, eu me considero chato. Levante a mão assim, por favor. Bem alto, bem alto, bem alto, bem alto assim. O que é uma pessoa chata? Uma mala sem alça com a rodinha estragada. Isso é uma pessoa chata. Entendeu? Uma mala sem alça com uma rodinha estragada. Uma pessoa... Olha só o que Paulo... não coloca aqui agora não. Deixa só eu ler aqui para vocês aqui, ó, tá? Não coloca no texto aí agora não. Deixa eu só ler para vocês aqui que eu vou retraduzir esse texto aqui. O que Paulo estava falando de maturidade. Quando eu era menino, Paulo estava falando de maturidade. Olha o que ele estava dizendo assim, ó. Olha só, ele estava dizendo assim, ó. Quando eu era menino, eu não tinha paciência. Quando eu era menino, eu não era benigno. Quando eu era menino, eu ardia em ciúmes. Quando eu era menino, eu era soberbo. Quando eu era menino, eu me portava de forma inconveniente. Quando eu era menino, eu não me preocupava com os interesses do outro. Era primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Quando eu era menino, eu explodia com facilidade. Quando eu era menino, eu tinha uma lista de ressentimento. Quando eu era menino, eu se alegrava com a injustiça e vivia dizendo para os outros, bem feito, bem feito, bem feito. Quando eu era menino, eu não tinha prazer na verdade. Quando eu era menino, eu não sofria, eu não cria e eu não esperava, eu não suportava nada pelos outros. Eu era um estúpido. Quando eu era menino. Mas Paulo diz assim, ó. Quando cheguei a ser homem, quando eu amadureci, quando eu saí da condição de filhinhos, fui para jovem e cheguei na condição de adulto, pai espiritual. Aí ele dizia assim, ó. Agora eu entendo que o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, o amor não ensoberbece, o amor não conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Gente madura, tudo sofre pelo outro. Gente madura, tudo crê em relação ao outro. Gente maduro, tudo espera por causa do outro. Gente maduro, tudo suporta por causa do outro. Hoje, eu não falo mais como menino, eu não sinto mais como menino e eu não penso mais como menino, porque a palavra de Deus produziu em mim maturidade. Por isso hoje,
trânsito eu dou testemunho de crente. Por isso hoje, minha esposa não passa mais vergonha comigo. Por isso hoje, meus filhos se sentem muito confortáveis e seguros perto de mim. Porque eu me tornei homem e deixei as coisas de menino. E olha como que eu me converti, gente. Eu estava em Dubai, e eu fui jantar naquele hotel mais caro do mundo, Burj Al Arab. Me pagaram um jantar, fui lá. E eu me atrevi a pagar só um cafezinho que eu gosto. Quando eu pedi um cafezinho, pastor, sabe quanto eu paguei? R$65. Eu disse, vamos embora daqui que o devorador está hospedado desse lugar aqui. Vamos embora daqui. Aí, voltei para o Brasil. E é interessante que lá em Dubai eu fiquei hospedado num hotel porque lá em Dubai tudo é chique lá. Eu fiquei hospedado num hotel lá que tinha luz debaixo da cama, por trás do espelho, por trás da porta, luz para todo lugar, e não tinha tomada. Aí eu olhei do lado da cama, tinha assim tipo de um quadrinho assim, que era o controle remoto para apagar e regular a luminosidade lá. E a gente apertava aqui, virava aqui e tal, aumentava a intensidade, muito legal. Aí eu venho para o Brasil, vou pregar lá em Tucuruí. Só para chegar lá, gente, foi uma tribulação. Viajei o dia inteiro de avião e depois viajei a noite inteira num carro e caindo assim um dilúvio, gente, um dilúvio, que tinha hora que eu pensava que ia morrer afogado. O irmão com aquele carro assim, ó, mergulhava nas postas, saía do outro lado. Chegamos lá naquela pousada, 5:30 da manhã, sem jantar, sem tomar café. Aí eu perguntei para o rapaz, tem alguma coisa para comer? Ele falou, nada. Ainda bem que eu não era menino, mas isso não tem problema. Aí eu vi assim, tinha um salgadinho numa geladeira, acho que estava vencido aquele negócio. Aí eu peguei aquilo lá, peguei uma garrafa d'água, vamos dormir, Rose. Aí entramos no quarto, né? Aí deitamos cansados. A minha esposa disse assim, esse ar-condicionado só está soprando. E um dilúvio lá fora e quente lá dentro. E o ar-condicionado só soprando. Eu disse assim, fica quietinha, porque é psicológico. Fica quietinha que você dorme e passa. É psicológico. De repente, começa a goteirar no bocal assim, ó, e cai na minha perna. Aquela água assim. Eu disse, Rose, está chovendo, está goteirando na minha perna. Ela, fica quietinho que é psicológico. Fica quietinho que é psicológico. Virou uma brincadeira. Acendemos a luz, 5:00, 5:30, 5:45. A gente trocando o colchão para um outro quarto, colocando no chão, aí funcionava o ar-condicionado, deitamos ali, sem crise, sem reclamar, sem murmurar, em paz, sem problema. Quando eu era menino, sabe o que Deus me ensinou? Olhe para cá. Sabe o que Deus me ensinou? Quem aqui é templo do Espírito Santo? Levante a mão. Bem alto. Você é templo do Espírito Santo? Se você é catedral móvel do Espírito, se você carrega o Espírito, logo, você carrega o céu dentro de você. E quem carrega o céu, por onde passa, não pode deixar as marcas do inferno. Ignorância não tem a ver com o céu, tem a ver com o inferno. Estupidez não tem a ver com o céu, tem a ver com o inferno.
Mentira não tem a ver com o céu, tem a ver com o inferno. Grosseria não tem a ver com o céu, tem a ver com o inferno. Impaciência não tem a ver com o céu, tem a ver com o inferno. Ansiedade não tem a ver com o céu, tem a ver com o inferno. Medo, fobia não tem a ver com o céu, tem a ver com o inferno. Estresse não tem a ver com o céu, tem a ver com o inferno. Depressão não tem a ver com o céu, tem a ver com o inferno. Eu vim aqui como profeta para dizer: sua vida vai mudar a partir de hoje, sua história vai mudar a partir de hoje, seu comportamento vai mudar a partir de hoje. Deus está vindo sobre nós nesta noite com uma unção extraordinária. É noite de mudar a forma de pensar, para mudar a forma de sentir, para mudar a forma de se comportar, para mudar os seus resultados. Eu quero ser profeta nesta noite. Você vai ser um pai melhor a partir de hoje, você vai ser uma mãe melhor a partir de hoje, você vai ser uma filha melhor a partir de hoje, você vai ser um filho melhor a partir de hoje, você vai ser uma nora melhor a partir de hoje, você vai ser um genro melhor a partir de hoje, você vai ser uma sogra, vai ser um sogro melhor a partir de hoje. A partir de hoje você vai contar até 10 e Deus vai ser glorificado, no nome de Jesus exaltado e a sua família abençoada. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Glória a Deus. Hoje eu vou fazer um apelo diferente. Quem hoje quer entregar as suas emoções ao controle do Espírito Santo? Quem reconhece que nesses últimos dias tem andado com os nervos à flor da pele, e isso tem feito você falar o que vem entristecendo o Espírito Santo? Levante a sua mão, por favor. Quem reconhece? Com a permissão do pastor, saia do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar com você, e eu quero orar por você. Deus nunca nos leva a ministrar uma palavra se Ele não tem a intenção de nos curar através dela, de nos libertar através dela, de nos corrigir através dela, de nos afinar através dela. Glória a Deus. Glória a Deus.